Segundo clássico do ano e o Santos empatou com o Corinthians na Vila Belmiro. Vamos falar sobre esse jogo agora. Oiê, eu sou a Stephanie Locatelli, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Seria da Vila. Como vocês viram na introdução, na thumb desse canal, a gente vai falar agora sobre o empate alvinegro que nós tivemos ontem no jogo realizado na Vila Belmiro. O Santos não jogou o seu melhor jogo até aqui, muito pelo contrário, em muitos momentos da partida eu não gostei do que eu vi do Santos, mas eu acredito que o jogo apresentado pelo Santos também não foi só o problema. Tivemos outros problemas, inclusive o próprio juiz ontem estava bem fraco, né? Ele acabou se perdendo na partida. No final do jogo a gente viu o Corinthians reclamando, o Santos reclamando, a torcida reclamando. Então, assim, se tá todo mundo reclamando, só mostra a fragilidade da arbitragem de ontem. Em muitos lances, eu realmente concordo ali que a gente tomou cartão amarelo que não deveria ter tomado. Tivemos ontem 7 cartões amarelos pro lado do Santos, né? Sendo 5 em campo, um pro Vojvoda e um pro Mike que tava no banco. É muito cartão amarelo. E em muitos lances, por exemplo, teve um lance onde o Gabriel Menino não, perdão, o Igor Vinícius, ele já tinha tomado cartão amarelo lá, naquele lance na entrada da área, inclusive que ficaram pedindo até a expulsão dele, mas eu não achei que foi para expulsão, porque o Zé Ivaldo estava na cobertura do lance, mas enfim, amarelo. E teve um lance onde era para ser falta pro Santos em cima do Igor Vinícius, que o jogador do Corinthians estava puxando a camisa dele, o Bandeira na frente do lance marca falta pro Corinthians. Imagina se nesse lance o Igor Vinícius toma outro amarelo. Ele já estava amarelado daquele outro lance. Ele poderia ser expulso. E claramente a falta era para ser marcada a nosso favor, o que não aconteceu. Em outros momentos a gente também teve algumas faltas a nosso favor que não foram marcadas e depois a gente nem encostava nos caras e era falta para eles. A cera que o Corinthians fez em campo também, o juiz deixou passar, né? Deixou passar. Teve o Gabriel Barbosa tomando ali o cartão amarelo por reclamação, porque o jogador do Corinthians estava mais próximo de uma linha lateral ali. Ele quis cruzar o campo para poder ser substituído. O árbitro pediu para o jogador sair, né, pela linha mais próxima. Ele se recusou e continuou andando. Ele acabou tomando cartão depois. Só que só como eu posso dizer, essa cera na cara dura com o árbitro pedindo para ele sair por um lado e ele se recusando e indo para o outro, mostra como a arbitragem estava fraca ontem para os dois lados, né? Então, assim, péssima arbitragem em um jogo importante, de certa forma, porque a gente está falando de um clássico. Era um jogo que com certeza ia aflorar os nervos de todo mundo, da torcida principalmente ali, dos jogadores que estão em campo. Então a gente teve muita reclamação para os dois lados, ninguém gostou da arbitragem. Então fica aqui o pedido, né, para pelo menos nos próximos jogos colocarem árbitros que sejam um pouquinho mais firmes e que apitem com justiça. Eu sei que é difícil e até um pouquinho complicado, a gente tá pedindo muito, né, quando a gente pede isso, mas o que a gente espera é que tenha a arbitragem mais limpa possível. E ontem isso não aconteceu. Ontem, em muitos momentos, eu fiquei bem incomodada com a arbitragem, mesmo que não foi em lances capitais da partida que aconteceu esses erros, mas erro é erro, independente se o lance é capital ou não, né? Porque uma falta pode sim mudar, pelo menos na minha visão, o rumo da partida e a forma que as coisas acontecem. Porque se a gente sofre a falta e o juiz não marca, o Corinthians tem um contra-ataque, pode sair um gol deles, entende? Então, assim, mesmo que a gente não tá falando de um pênalti ou de algo mais cartão vermelho, por exemplo, uma falta ou não marcada pode render ao adversário um contra-ataque e dali pode sair um gol. E a chance de revisar o VAR e anular o gol é quase impossível, né? É bem difícil de acontecer. Eu vi poucas vezes se tratando de jogos nossos. Mas enfim, falado já dessa questão da arbitragem, agora a gente não vai mais comentar sobre isso, vamos falar agora sobre o jogo do Santos, porque a gente começa jogando até bem, né? A gente começa bem, a gente até balança às vezes ali com o Gabriel Barbosa logo no início do jogo, só que tá impedido. E eu pensei que o Santos ia de fato mandar na partida, até porque o Corinthians não vive uma boa fase, na verdade, né? E eu pensei que a gente fosse jogar daquele jeito que começou, com aquele ímpeto. Só que não foi o que aconteceu. Porque o Corinthians meio que consegue marcar o Santos e o Santos passa a errar também bastante no jogo e faz com que o Corinthians cresça na partida.
Com esse crescimento do Corinthians na partida, eles acabam conseguindo chegar na área. Tem um lance do pênalti ali onde o Yuri Alberto cobra para fora. O Zé Ivaldo mais uma vez no lance do pênalti, né? Meu Deus, Zé Ivaldo, pelo amor de Deus, tá difícil de defender. Para de fazer pênalti, por favor. Já teve o lance lá contra o Guarani que ele fez o pênalti e o Brasão defendeu, que relou lá no braço dele, né, na mão dele. E ontem teve o lance que ele chegou por baixo do Yuri e o juiz também, mais uma vez, marcou o pênalti, sem pensar muito, só foi e marcou. E a bola, o Brasão foi para um lado, mas graças a Deus a bola saiu para fora ali. Ele tentou tirar do goleiro e tirou até do gol, graças a Deus. Mas na sequência, eu acho que é aí que a gente tem que focar bastante, porque na sequência sai o gol do Corinthians, o Yuri Alberto consegue fazer o gol. Na jogada, a gente teve um mini bombardeio do Corinthians, né? Porque o Brasil chega a fazer duas defesas e depois a bola sobra pro Yuri, que faz a finalização e o Brasil não chega. A nossa defesa, ela não tira a bola. A nossa defesa, ela tá pecando muito em alguns lances. Ontem, esse gol que a gente tomou foi um desses lances, né? O gol que a gente tomou, por exemplo, no jogo do Palmeiras. Outro lance que a gente não poderia ter tomado gol naquele lance. Porque são lances que você olha e você consegue ver erros muito claros ali. Erro na marcação, erro defensivo mesmo. Isso não pode acontecer. Principalmente contra equipes como o Corinthians, como o Palmeiras, que são equipes que têm um poder ofensivo que, quando querem, conseguem marcar, conseguem chegar com um certo com uma certa força no ataque. Então a gente não pode deixar isso acontecer. O Santos muitas vezes tá pecando nessa parte defensiva, né? E não é um ou outro jogador. Eu acho que é muito coletivo ali que não tá funcionando muito bem. O Brasão até tem salvado bastante, feito boas defesas. Ontem no jogo ele fez essas duas defesas ali no primeiro tempo, né? Que foi esse lance do gol. Só que depois disso, ou ele não trabalhou muito, ele voltou a fazer uma outra defesa no segundo tempo. Por quê? Porque o Corinthians, e nos momentos que ele estava bem na partida, ele também não chegou a atacar o Santos. O jogo das duas equipes estava acontecendo muito no meio-campo, né? Então, tava naquela troca do meio-campo ali, eles não estavam chegando e assustando o goleiro e fazendo com que eles fizessem defesaças, e meu Deus, quase sai gol. Não, não foi isso que aconteceu. A gente teve um jogo bem de meio-campo mesmo ali, com essa trocação mais no meio. Enfim, tivemos o gol do Corinthians, um gol que eu acho que, assim, a gente tem que prestar atenção, porque teve erros defensivos por parte do Santos. Em outros momentos também, o Yuri Alberto, principalmente, que estava bem na partida ontem, ele escapava bastante e sempre nas costas do nosso lateral, do nosso zagueiro, e essas ultrapassagens estavam deixando a marcação do Santos muito exposta, dando muito espaço para o Corinthians ali no ataque, para eles conseguirem construir as jogadas. E isso estava me incomodando, porque, enfim, no 1 contra 1 é muito difícil fazer a marcação. E quando isso acontecia, muitas vezes, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, que a gente ia fazer essa marcação lá no 1 a 1, a gente acabava fazendo a falta e o juiz, enfim, marcava, né? Teve o lance que eu falei, por exemplo, do Igor Vinícius fazendo a falta ali, tomando cartão. Teve outro lance também, que agora eu não me lembro quem fez a falta logo na entrada ali, que também tomou cartão. Então, assim, é complicado, porque não tem muito o que a gente falar em relação a isso. O Santos realmente precisa corrigir esses erros defensivos que vem tendo, né? Agora, sobre o ataque. A gente vê um ataque ali onde ele não tá funcionando muito bem, porque talvez a bola não tá conseguindo chegar com uma certa qualidade, né? O Santos ontem, depois que a gente toma o gol, o Corinthians continua não mandando na partida, mas tendo mais a posse. Consegue tentar alguma coisa sem chegar no gol e assustar. A gente pode dizer desse jeito que foi o jogo. No final ali do primeiro tempo, o Santos até volta a jogar um pouquinho, consegue ali fazer algumas coisas, mas também não consegue assustar o Corinthians. No segundo tempo, vem as substituições, né? A gente começa a mexer no time. Então, entra o Robinho Júnior, entra o Zé Rafael, entra o Gabriel Menino, entra o Lautaro Dias e entra o Miguelito, né? A gente tem as saídas ali de alguns jogadores. O Roleiser, principalmente, que a gente sempre sabe que ele vai sair no segundo tempo. E entre outros jogadores que saem ali, o Tassiano e tal. E a gente tem uma mudança no time. Porque com essas substituições, o Santos passa a querer mais jogo. É o famoso tudo ou nada. Ou a gente perde por 2 a 0 ou a gente empata em 1 a 1. Porque do jeito que tava com aquela derrota parcial, jogando em casa, não tava legal.
Então a gente tinha que ir pro abafa, tinha que ir pro tudo ou nada. E é nesse momento do jogo que o Santos, quando a gente já tá com todas essas substituições feitas, que o Santos de fato melhora na partida. E começa a atacar o Corinthians, começa a crescer ali de fato nessa reta final, para tentar buscar um empate a todo custo. Porque a nossa situação estava ficando um pouquinho complicada na tabela. A gente estava perdendo 2 posições, ficando estagnado nos 4 pontos, e em um campeonato de tiro curto, como está sendo nessa primeira fase do Campeonato Paulista, só 8 jogos, não dava pra gente aceitar simplesmente que aquele era o resultado final da partida e beleza, seguir em frente, visto que o Corinthians também tinha 4 pontos e estava indo a 7, certo? Então, o Santos precisava fazer alguma coisa e a gente começou a atacar, começou a criar chances. Até o Lautaro, que não estava vindo muito bem, começou também a ter os seus momentos, só que também, mais uma vez, pecando na finalização. Tinha bolas que sobrava para ele, na velocidade ele até estava conseguindo ganhar, mas quando chegava na questão da finalização, eu falava, ai meu Deus, por que sobra do jogador errado quando a gente mais precisa? A gente tem o Gabriel em campo e sobra pro Lautaro. Por quê? Me fala, por quê? Mas enfim, a gente teve um momento ali onde tem a falta na entrada da área, né? Muito próximo ali de ser marcado um pênalti pra gente, mas foi na entrada da área a falta. E nesse lance houve a discussão, né, sobre talvez não ter sido falta, mas eu tava tão estressada já com toda a cera que o Corinthians vinha fazendo e o juiz fingindo que não tava vendo, com os cartões amarelos. O Santos, gente, tomou quase a quantidade de cartões ontem que tinha tomado em 3 jogos, entendeu? A gente tá com 15 cartões, nós somos o time com mais cartões amarelos no Campeonato Paulista agora. A gente tomou 7 cartões ontem. Vocês têm noção? 7 cartões em uma única partida e a gente tá com 15 no total. Então, a gente tomou muito cartão ontem e alguns desses cartões, eles não deveriam ter sido marcados. Então, eu tava tão estressada com tudo isso que eu falei assim, ai, olha, não tô nem aí que não foi falta. Mas, revendo o lance, eu acho que com o critério que o árbitro tava usando na partida, a falta foi bem marcada, porque ele tava usando o critério dele ali. Ele criou o critério pro jogo e tava usando ele. Tanto é que a gente tomou muito cartão amarelo por conta do critério que ele tinha criado ali. Então eu achei que dentro do critério da partida que ele mesmo impôs, foi falta. É claro que vai ter corintiano reclamando que não foi falta e blá blá blá. Mas assim, a gente tem que ver isso também, né? A questão do critério, porque, igual, ele deu o pênalti no Yuri. Beleza, foi pênalti. Aí depois ele deu aquelas faltas na entrada da área, que foi exatamente o que o Gustavo Henrique fez ontem nesse lance que saiu o nosso gol. Então, assim, se são jogadas semelhantes, os nossos jogadores levaram um cartão amarelo e foi marcada a falta, por que do outro lado não pode ser? Depois os corintianos ali choraram, né? Obviamente, no final ali, falando, não foi, blá, 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 blá. Vai sim ter discussão, vai gerar polêmica, vão cair matando em cima desse gol, porque foi um gol no final da partida, que tirou a vitória do Corinthians, 3 pontos importantes, enfim, vão cair matando muito em cima disso. Só que eu não tô nem aí, porque quando marcaram do outro lado, ninguém tava nem aí. Poderia ter saído gol, graças a Deus não saiu. E eles não iam falar nada, ia passar batido, não ia? Então, vida que segue. Foi marcada a falta e o Gabriel, numa cobrança muito boa, conseguiu ali fazer o gol, né? Graças a Deus a gente empatou o jogo. E olha, quando o Santos empata, a Vila Belmiro vai abaixo. E dava para ter virado o jogo, porque a gente teve chance de virar o jogo. Teve escanteio, teve jogadas em velocidade com o próprio Lautaro. Quando eu tava falando do Lautaro, eu tava pensando nessa jogada que ele consegue ganhar, que o Vinícius Lira ganha, toca na hora certa e o Lautaro consegue ali na velocidade chegar perto do gol, mas na finalização ele acaba finalizando para fora. Talvez, se ele não tivesse tão na velocidade, ele poderia até ter freado e encontrado o Gabriel que vinha chegando. Quem sabe o Gabriel muito melhor posicionado ali de frente pro gol não teria uma chance melhor. Só que assim, como eu disse, não era nenhuma questão de criticar ele nesse lance específico que eu tô falando, porque ele tava em velocidade. E talvez ele nem sabia que o Gabriel tava chegando. O que, de certa forma, era previsível, né? Era previsível, mas poderia não estar, enfim.
Ele tomou a decisão dele ali, acabou não saindo o gol da virada. A gente teve outros lances, escanteio e tudo mais. E no fim das contas, o jogo terminou empatado em 1-1 mesmo. Como eu disse pra vocês, não foi o melhor jogo do Santos. Tá muito longe de ter sido o melhor jogo. Mas eu acredito que foi um jogo onde o Santos pode observar e conseguir, como eu posso dizer, aprender com ele. A gente não tá fazendo um bom campeonato até aqui. Eu juro que depois daquele jogo contra o Novo Horizontino na estreia, eu esperava que o Santos fosse chegar com tudo na competição, só que a gente viu que não foi isso que aconteceu. A gente caiu muito e muito mesmo de rendimento. Eu sei que a gente tem desfalques, eu sei que alguns jogos a gente não jogou com o Gabriel, por exemplo, que até o momento é a principal referência do time, sem o Neymar por enquanto, mas eu acredito que ainda assim o Santos não tá entregando o que ele pode entregar. Eu disse naquele primeiro jogo que o Santos esse ano teria time e para competir, teria um elenco para competir. E eu não retiro o que eu disse. Eu ainda acredito que o Santos tem sim um elenco para competir, tem jogadores bons que precisam jogar melhor, com mais atenção, precisam ter, como o próprio Tassiano disse na saída do primeiro tempo, postura. O Santos ontem, em alguns momentos, não teve postura. O Santos deixou o Corinthians crescer na partida, entre aspas, crescer, olha como eu fiz, crescer na partida, entre aspas, sendo que a gente estava em casa com a nossa torcida, a vibração era toda pra gente. Então o Santos deixou o Corinthians em muitos momentos na partida ali confortável, o que não era para ter acontecido, entendeu? Então o Santos precisa ter essa postura de saber que quem tem que mandar no jogo é ele e não o adversário. E na questão defensiva também, a gente tem que aprender bastante com os erros que a gente teve nesse jogo e nos jogos passados. Como eu disse, não foram erros isolados hoje. A gente acabou tomando gols que, infelizmente, prejudicaram o resultado final da partida, um resultado que poderia ser favorável a gente, de certa forma. Então, a gente precisa também se atentar muito nessa questão defensiva, que a gente está pecando bastante nesse início de temporada. E se a gente sonha em chegar mais longe na competição, a gente precisa pensar bastante nessa questão defensiva. Eu peguei a tabela aqui do campeonato, só para vocês terem uma ideia. O Santos hoje, como eu falei, né, tá com 5 pontos, assim como o Corinthians, que ia chegar a 7 com a vitória, mas acabou caindo para 5, os dois estavam com 4. O Santos tá em oitavo, e o oitavo lugar é o limite ali, né, é o corte para poder classificar. Somente 8 times classificam para a próxima fase da competição. Então o Santos está em oitavo, totalmente empatado com o Corinthians em todos os critérios. Vitória, empate, derrota, saldo de gol, totalmente empatado. A única diferença que o Corinthians está ganhando aqui é a questão do cartão. O Santos hoje é o time do Campeonato Paulista com mais cartões amarelos. 15 no total, sendo que 7 a gente tomou só ontem. E o Corinthians tem 12 cartões. Então, só para vocês terem uma noção que a gente só não tá em sétimo por esse motivo. Aí a gente tem sexta a Portuguesa com 6 pontos e quarto e quinto lugar para São Bernardo e Capivariano com 7 pontos cada um. Dá pra gente brigar por posições maiores? Eu acredito que dá pra gente brigar sim por posições maiores nesse campeonato aqui, nessa primeira fase. Lembrando que o líder, que é o Bragantino, tá com 10 pontos. E o nosso próximo jogo é contra quem? Isso mesmo, RB Bragantino. A gente enfrenta o RB Bragantino, lembrando que o jogo vai ser na Neoquímica Arena, né? Deixa eu só pegar aqui o dia e o horário certinho. A gente joga com a Ribeirão no domingo às 4 da tarde, o jogo aí na Neoquímica. Então, assim, gente, o Santos tem tudo para conseguir a classificação, porque a gente tem jogos difíceis. A gente tem, ó, a gente vai ter o Bragantino agora, depois a gente tem o São Paulo. Só que, mesmo com esses jogos difíceis que o Santos tem aqui, dá pra gente conseguir a classificação, porque os outros times também vão ter jogos difíceis. A gente só tem que fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte, muitas vezes, é que são elas, né? Não fazer a nossa parte é que é complicado. A gente pega o Velo Clube também, ó, que no momento, nesse atual momento, tá perdendo pro Guarani por 1-0. O Velo Clube tá com 1 ponto atrás da gente. Com 4 pontos, lá em 13º. Mas para vocês verem como também é preocupante, porque olha, o São Paulo tem 4 pontos e tá em 14º, uma posição acima ali da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, que cai 2, né? E que tá sendo ocupado pelo Noroeste com 3 pontos e a Ponte Preta por 0.
enfim, a gente tem que abrir o olho tanto para a parte de cima, mas principalmente para a parte de baixo da tabela. Mas enquanto a gente focar na parte de cima, mirar a parte de cima, buscar pontuar, a gente não vai precisar se preocupar com a parte de baixo. Só que como esse campeonato mudou o formato e tá totalmente diferente, a gente tem sim essa discrepância muitas vezes dos times aí. A gente tem muitas vezes times que estão figurando na parte de cima da tabela, a gente nem imaginava que poderiam conseguir uma classificação e olha lá as surpresas, estão na parte de cima da tabela. Enquanto outras equipes estão na parte de baixo, mas aí também entra muito a questão extracampo também, né? Tipo São Paulo. Ah, o São Paulo é uma equipe grande, a gente, um dos 4 grandes do Campeonato Paulista, a gente achou que ia estar lá na parte de cima e blá blá blá, mas entra a questão do extracampo. O São Paulo tá passando por uma crise interna ali, enfim. Muitos outros detalhes que não vêm ao caso agora, mas é isso, a gente tem que abrir o olho para os nossos próximos jogos e tentar ao máximo pontuar em casa e também fora de casa, porque chega de perder ponto bobo, né? Chega de perder ponto bobo. Eu vou ficando por aqui então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acredito que não gostaram tanto assim, porque a gente empatou o jogo, um jogo que a gente poderia até ter pensado em vencer, né? Porque era jogando em casa, segundo clássico do ano, até o momento nosso aproveitamento não tá muito bom, uma derrota e um empate. A gente tem mais um clássico nesse Campeonato Paulista ainda, nessa primeira fase, que é contra o São Paulo, no dia... já até esqueci. No dia 31, né? O último dia do mês, às 8 da noite. 8h30 da noite, para ser mais exata. Enfim, vamos aguardar até lá, mas o nosso foco agora tem que ser o RB Bragantino no próximo jogo, agora domingo, 4 horas da tarde. Eu vou ficando por aqui, comenta aqui o que vocês acharam dessa partida. E claro, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos, porque isso ajuda bastante o canal a crescer cada vez mais. E eu continuar trazendo aqui vídeos para vocês comentando sobre o Santos e o futebol no geral também. Gente, lembrando que quando a gente bater 5.000 inscritos aqui no canal, eu vou sortear uma camisa oficial, original do Santos para vocês. O formulário tá aqui na descrição para você preencher e assim que a gente bater 5.000, todo mundo que tiver preenchido o formulário vai participar do sorteio e quem sabe você não tem a sorte de ganhar uma camisa oficial do Santos Futebol Clube. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo, que se Deus quiser vai ser com pós-jogo de vitória. Tchau!